muitas pessoas que assistem a minha live, né, têm depressão, né? Porque eu atraio um público que se identifica comigo, né? Tem fobia social, muitas pessoas têm fobia social. Eu tenho fobia social, né? Eu tenho alguns transtornos mentais e tudo mais. O que você diria, Tariana? Essa pergunta é muito séria, né? O que você diria para uma pessoa que está pensando em se matar? Cara, bom, eu acho que as coisas básicas é honestamente pedir ajuda, né? Tipo, básico mesmo. Esteja em terapia com alguém e converse, fale muito categoricamente pro seu terapeuta. Eu estou pensando em me matar. Combine com o seu terapeuta o que você vai fazer se você tiver prestes de fazer isso. Combine com ele, por exemplo, olha, se você tiver realmente uma vontade de se autoaniquilar, primeiro liga para mim, não manda mensagem, liga para mim. E prometa para mim que você vai esperar uma resposta. Então, se você está nesse nível, tenha apoios perto de você, tá? Fora isso, cara, às vezes, isso aqui é coisas básicas, mas são coisas básicas mesmo. O problema da pessoa que tem a vontade é ela ter energia e não conseguir barrar o impulso. Porque uma coisa você está em depressão, outra coisa você está em depressão e beber, e quando você bebe, isso tira o freio de barrar o impulso. Então, muitas pessoas que chegam a cometer suicídio, não é só a depressão. Tem uma outra coisa ali que possibilitou a depressão estar ativada, né? Ter a energia de fazer o negócio. Então, por exemplo, um dos tipos mais perigosos de bipolaridade é a mista. Porque quando você está em depressão, você não tem energia. Mas quando você está em depressão e você está com sintoma de hipomania, você tem depressão, ideação e você tem energia. Então, essa coisa mais, esse álcool, essa hipomania, vai tirar a barreira entre você e o ato, né? E assim, geralmente as pessoas que chegam a cometer o ato é porque elas perderam esperança. Enquanto a pessoa pensa, amanhã pode ser um dia melhor, ela fica. O mais perigoso é quando ela pensa, amanhã não, tanto faz. Tanto faz. Só que todas as emoções, inclusive essa emoção, são temporárias. Então, atravessar esse momento, conseguindo pedir ajuda para alguém, inclusive tomar remédio psiquiátrico para a pessoa conseguir não entrar na bad pior, tá perto de pessoas, pedir para as pessoas entrarem em contato com você. Atravessar esse momento para você deixar a impulsividade de querer agir passar. Às vezes pode fazer com que você sobreviva até amanhã. E a questão da depressão é o seguinte, cara. Eu lembro que minha irmã, ela sempre teve depressão, né? E teve anos na nossa vida onde eu ficava ao lado da porta dela para ver se eu ouvia um barulho. Porque eu não sabia se ela já tinha, né, tirado a vida. Então eu ia lá, eu ficava lá 30 minutos até ouvir ela fazer algum barulho. E o que eu percebo é o seguinte, ela sentia um vazio tão grande, uma falta de sentido tão grande, e claro, como muitas pessoas assim, ela tinha um vício, né? E o vício dela era a compulsão alimentar, que às vezes não é uma substância. Ela falou pra mim, Tari, o gatilho que acontece antes de eu começar a comer é uma sensação de que, se eu não entupir a maior quantidade de comida possível dentro de mim, eu vou ser tomada por uma profunda tristeza e perceber o vazio e total falta de sentido que a minha vida sempre foi. E ela, com o tempo, ela foi entendendo que o cérebro dela fazia esse treco, de fazer ela acordar e não ter a energia, de fazer ela acordar e não ter o sentido. E que às vezes a resposta mirabolante que ela achava que ia ter, de que ia desaparecer, não era o jeito que ela ia conseguir viver. Com os anos, agora ela tem 42 anos de idade. O que ela percebeu? Ela conseguiu fortalecer aquela tal de parte adulta que eu falo para você, que quando a gente faz terapia, quando a gente aprende regulação emocional, quando a gente se conecta com a nossa bússola interna, é a parte nossa que é sempre mais sábia. Ela sempre tem uma resposta pra gente.
isso tem que ser construído, esse vínculo com essa parte, tá? A gente tem que pausar, regular a resposta emocional, se interiorizar e achar a parte mais sábia dentro de nós. E o que isso tem a ver com a sua pergunta? Com o tempo, quanto mais a pessoa faz esse esforço de pausar quando ela está desregulada, quando vê os pensamentos, porque os pensamentos da depressão mentem. Eles falam coisas extremamente extremistas, catastróficas, que não são real, mas parecem real naquele momento. O que vai acontecer? A pessoa vai conseguir com o tempo, quando ela acorda e o cérebro dela fez aquele treco, ela acordou em um daqueles dias, em vez de acreditar naquilo, se identificar com aquela parte dela que está falando que nada vale a pena, que nenhuma pessoa na vida dela vale a pena, que nada tem sentido, que não costuma ser verdade, né? Aí tem situações onde a pessoa realmente está numa situação deplorável, né? Isso é pior. Mas mesmo assim os pensamentos da depressão, eles mentem. Quando você fortalece essa parte adulta, ela fica acesa aqui, mesmo nesses momentos. E aí, em vez da pessoa se identificar com as vozes e fazer o que elas querem, a parte adulta fala: ah, parece que é um daqueles períodos. Tá bom. Qual é o nosso sistema para a gente atravessar isso? E esse sistema é algo que a pessoa estabelece antes desse período. E quando eu falo sistema, não é uma coisa que você vai apertar um botão e você não vai ter depressão. São coisas que você faz no dia a dia que te mantém com uma qualidade maior de vida. Então são coisas do tipo, cara, falar com uma pessoa que você ama com uma certa regularidade. Para quem gosta de treinar. Para minha irmã, é fazer aula de dança. Então uma das formas que ela sobrevive à depressão da vida inteira é que ela, várias vezes ao ano, ela vê festivais de dança e ela vai para os festivais. Porque ela conhece pessoas. E por que ela faz isso? Porque pouca coisa faz ela querer viver. Mas quando ela está nesses festivais de dança, ela tem outra visão de vida. E ela, nossa, não, isso aqui vale a pena. Então, a pessoa que tem essa voz, que tem essa condição de humor, nos momentos onde ela está bem, ela tem que ir percebendo. O que faz minha bússola interna falar assim? Sim, não é, ai, tudo tem sentido, tá maravilhoso. Não é isso que eu estou falando, não é nada idealizado assim. O que te dá bem-estar? Perto de qual pessoa? Será que às vezes só caminhar no parque é uma coisa que te dá bem-estar? E a pessoa vai construindo essas rotinas antes. E aí, o que a gente faz? A gente não conta com a motivação do momento, a gente conta com a rotina. Porque quando você chegar nesse dia que você tá com essas vozes, a parte adulta fala, ok, a gente já sabe o que fazer. E você vai lá, e você vai caminhar no parque, e você assiste o meme de gato engraçado, e você faz as coisas que estão no seu sistema que você criou antes daquele momento de depressão, e isso vai te manter desidentificado dessas vozes. Agora, se você não tem nada, e você só escuta as vozes, e um belo fucking dia, você acorda e não tem nada pra te puxar, não tem essa parte adulta que você fortaleceu quando você estava bem, aí é difícil. Caramba, faz todo sentido. Eu conheço algumas pessoas, inclusive, que têm uma depressão muito severa e elas entenderam que a academia, agora que eu estou nesse núcleo de academia, eu vejo muito isso. Entenderam que a academia é quase como uma cura. O Cariano mesmo falou para mim, a academia é uma cura, né? Que você tem que entender. E essas pessoas, elas são shapeadas, meu. São homens completamente musculosos, mulheres musculosas, shapeadas, porque elas entendem que tem que ir na academia todo dia, senão ela começa a regredir, senão ela começa a sucumbir. É um remédio mesmo que ela toma todo dia. Uhum. Então é muito um autoconhecimento, né? O que você precisa fazer para não entrar nesses ciclos e tipo, esse negócio de academia, eu sei que sou idiota para quem tá em depressão, né? Tipo, pô, cara, eu não tenho energia para nada, você tá me falando para treinar? Mas normalmente tem picos, né? Tem os momentos piores, os momentos melhores. Mas isso tem muita ciência por trás. A gente sabe que um dos melhores tratamentos que existe para depressão é academia, é treino aeróbico e dança, mano. Tem pesquisa que mostra que dança é tão ou mais eficiente do que antidepressivo. Então não é à toa, né? Olha que interessante. Caramba, você entendeu? Então você tem que achar essas rotinas. E aí o que vai acontecer não é que você vai acordar sempre o sentido conectado com a vida. É que quando o seu cérebro fizer aquele bagulho das vozes voltarem, você já vai ter um sistema. E você já vai ter como se fosse um terapeuta interno que fala, Felca, vamos fazer aquilo. E vai funcionar.